Então, pessoas, temos um tema completamente novo, inusitado, uma pauta original, exclusiva de um problema agora recém-descoberto para o Brasil? Não temos. Não há nada de novo sob o sol. Todo o debate que está sendo levantado nesse momento sobre adultização, objetificação, erotização, envolvendo a criança e o adolescente, são mais velhos do que andar para frente. Fazem parte do cenário brasileiro desde que nós nos entendemos como civilização. Nenhuma novidade. O holofote dado agora dentro das redes sociais, dentro do Congresso e do Senado, é, digamos assim, mais uma daquelas pautas minoritárias aleatórias que resolvem usar de palco para política, de palco para engajamento, de palco para o palco, já que nós vivemos numa grande sociedade do espetáculo em que estar no palco, mostrando uma opinião, um julgamento sobre a realidade é o que há, né? E nisso, claro, nós usamos muitas vezes as vítimas para alçar o jogo da fama, para alçar o jogo da democracia e das urnas, mas não necessariamente por uma preocupação genuína com o que está acontecendo. Então, este momento pré-aula é só para te dizer que não existe nada realmente extraordinário nesse debate que já não tenha sido feito nos anos 80, nos anos 90, ao longo de toda a organização dessa sociedade, numa tentativa de criar dispositivos eficazes de proteção à infância ou à adolescência. O que nós estamos vendo agora é uma espetacularização típica do espaço virtual e são as vésperas das eleições, usando a pauta da infância, os nossos pobres vítimas de um sistema massacrante e objetificador para ganhar mais votos em 2026. Essa é a tônica, né? Sabemos muito bem também que esse holofote é efêmero. Como todas as pautas públicas neste Brasil de meu Deus, a gente sabe que boa parte dessa movimentação social fica na superfície, não aprofunda para além de dizer, nossa, que absurdo é tudo isso, para ser esquecido semanas, meses depois por inanição. Até que a próxima treta surja. Vamos dizer que a pauta adultização da infância é o labubu do mês, né? É a trend do mês, em cima da qual todo mundo está produzindo conteúdo. Estou aqui também produzindo conteúdo sobre? Estou, mas porque eu sei que os vestibulares e o próprio Enem, os concursos todos, vão usar essa pauta como debate, porque ela é uma pauta pública importante, embora ela não seja novidade alguma. Então, antes de tratar mesmo das teses e da contextualização, ficam essas três premissas fundamentais dos Cavaleiros do Apocalipse. A superficialidade do debate, de gente que mal ouviu falar na instituição ECA ou de qualquer outra tentativa democrática de proteção à infância. Essa superficialidade faz parte do que a gente chama de movimentos capilares da movimentação moderna, ou seja, aquilo que Anthony Giddens denuncia como a razoabilidade do debate, sabe? Tudo é raso, tudo é pouco, como eu posso dizer, é quase mesquinho, porque fica assim num nível de simploriedade tão grande em que dá vergonha ver tanta gente levantando debate sem mal saber o que acontece no país, né? Além da superficialidade, como eu mencionei, isso aqui é uma grande plataforma política e enquanto plataforma isso inevitavelmente se encaixa no que a gente está acostumado a denominar política de contentamento, ou seja, é fazer porque as massas se comovem e massas comovidas votam, né? Então colocar a carinha do político lá diante do projeto de lei vale a pena. Só depois que senhor Felca lançou o tal famigerado vídeo, já pipocaram mais de 40 projetos de lei no Congresso, justamente querendo vestir a capa da polêmica para convencer nas urnas. Quem fala disso é Jürgen Habermas, você já sabe muito bem. E claro, evidentemente, nós vivemos
a dinâmica da espetacularização, espetar, né, se eu conseguir escrever essa palavra, espetacularização de uma sociedade focada em espetáculo, como bem diz Guy Debord, muito antes, inclusive, do espaço virtual existir, mas que é a rotina dessa dinâmica virtual. Um assunto vale a pena se pode virar palco, não é? Já dá para fazer a redação só com isso, não dá? Eu acho que dá, mas a gente, claro, não vai ficar na superficialidade, nós podemos ir além para conseguir organizar essa discussão de uma forma um pouco mais densa, para entender quando a situação da infância começa a ser debatida. Como eu vinha dizendo no princípio dessa discussão, não dá para eu pontuar para você quando começa a exploração da infância dentro do espaço virtual, que seja espetacularizada na TV, no cinema, no teatro até, porque isso é um traço inerente à nossa organização civilizada. Dá para usar isso, inclusive, como contextualização. E ao longo dos anos, inúmeras figuras dentro da indústria do entretenimento ficaram marcadas em função dessa exploração juvenil, da exposição a conteúdo muito densamente adulto antes da hora, do não respeito à maturidade, né? Shirley Temple foi uma das maiores marcas no século XX, de uma criança vestida de anjinho, inserida em contextos muito adultos e sendo forçada a rotinas muito pesadas, sofreu muito no processo de crescimento. Nós vimos Judy Garland sofrendo a mesma coisa, quando foi mesmo a Dorothy em Mágico de Oz, forçada a dietas rigorosíssimas, a uma rotina de gravação inumana, e claro, de abusos e mais abusos que ela pôde contar depois que se tornou adulta. Nós vimos Brooke Shields sofrendo isso quando fez um filme com 12 anos, em que morava num cabaré, exposta a cenas de sexo ainda antes de chegar à puberdade. Nós vimos isso no Brasil há pouco tempo, com MC Melody, sofrendo com um processo de adultização severa na música, a ponto de Felipe Neto precisar protegê-la dos próprios pais. Nós vimos a grande, imensa treta com Larissa Manoela, nossa, gravíssima. Nós vimos no pop internacional Billie Eilish sofrendo assédio antes de chegar aos 16, em função da forma como se vestia ou cantava. Nossa, nós temos uma lista infindável, atravessando séculos e séculos. Nós não temos uma sociedade que realmente protege a infância. Talvez a gente entre naquele conceito que Kant denomina debilidade moral. Nós temos um discurso muito bonito, mas uma prática muito mesquinha, né? O discurso da infância imaculada, bonita e tal, mas na prática, né? Macaco de circo, explorada, sugada, abusada na sua condição, né? Nós temos crianças, principalmente meninas, tratadas como a Lolita de Vladimir Nabokov, né? Que é erotizável ao máximo e quase sempre culpabilizada pela própria adultização a que foi forçada a desempenhar. Então, isso não é novidade alguma. O que é novidade nesse processo ou nessa pauta de adultização, de objetificação, é a tentativa, a partir dos anos 90, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi moldado, na verdade, com a influência de inúmeros tratados internacionais, de estabelecer um parâmetro a respeito de como lidar com a criança e com a adolescência, de forma a manter sua integridade física e moral. No entanto, pela própria data, você já percebe que não houve tempo hábil para que a lei se transformasse em moral, porque tem um tempo longo para isso. E isso, te garanto, pode ser uma das teses coringas mais versáteis de todos os tempos, porque nós temos regimento legal para absolutamente tudo. O corpo jurídico brasileiro é medonhamente gigantesco. No entanto, o fato de existir uma lei não significa uma recondução moral e comportamental. Prova disso é o fato de a adultização e a exploração da infância e da adolescência ainda serem rotina, apesar da existência da lei, né? Então,
Transcreveu o que eu falei? É a abertura do seu texto. Dá para colocar, para ajustar em qualquer recorte que diga respeito à infância, ou mesmo a dimensão mesma de cidadania, porque o ECA foi construído a partir da Constituição de 88, com essa premissa de cidadania e integridade, né? Do princípio da equidade, de garantir igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais, na medida em que se desigualam. Isso é texto de Aristóteles, inclusive. E essa equidade foi transcrita para o ECA. Afinal de contas, se a criança é mais vulnerável, ela demanda mais proteção. A lei já está organizada nesse princípio. No entanto, ela é muito jovem e não foi possível que ela alterasse o jeito de as pessoas lidarem com o cenário da infância. Então, apesar de a lei trazer uma nova percepção a partir dos anos 90, o nosso comportamento ainda é do início do século XX, de séculos anteriores ao XX, em que a criança nada mais era do que um pequeno adulto, explorável nas ruas, para música, sei lá, Edith Piaf, explorada nas ruas desde os 5 anos de idade, figuras inclusive do pop como Britney Spears, a Christina Aguilera, que foram também erotizadas, sexualizadas e exibidas nas redes sem nenhum tipo de pudor, né, na TV na época, ainda crianças, enfim. Clube do Mickey, né, que chamava o programa, reunia todos esses, Christina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake, todos esses que ficaram marcados. Inclusive outros mais recentes, do tipo Selena Gomez, né, que já tiveram sérios problemas mentais em relação à hiperexposição na infância. Ariana Grande, que ainda tenta emular a persona infantil, mesmo depois de velha já, né? Enfim, não houve tempo hábil. Eu acho que essa é uma das matrizes mais fáceis para você estabelecer uma matriz dessa. E aí, trazendo isso aqui para uma evolução para uma primeira tese, eu vou trazer a tese mais fácil e mais simples do mundo para você construir isso aqui, que você pode usar tanto dentro da introdução ainda, como uma tese à parte, para um parágrafo de desenvolvimento. Você sabe bem do que eu estou falando. Você entende que, a partir do momento em que um determinado comportamento, por mais cruel que seja, por mais devastador e desumano que seja, faz parte das rotinas, da formação da cultura, de um código de comportamento, ele tende a não ser percebido como um problema, não é? Até pela replicação. A que nome nós damos isso? Você sabe muito bem que eu estou falando sobre a normalização desse processo, intimamente associada ao que Hannah Arendt chama de banalidade do mal. Sabe por quê? A banalidade do mal é tão forte aqui que, inclusive, dentro do texto da Hannah, ela menciona que aqueles que praticam esse mal estão tão imersos na formação da cultura que nem percebem que aquilo seja problema. O próprio Ítalo mencionou que não viu problema algum no que fazia com as meninas. Afinal de contas, ele só era um tipo diferente de família. Se você for questionar a Virgínia Fonseca expondo conteúdos de família, as filhas registradas em tempo integral, mostradas inclusive em momentos de doença, normal, porque para ela está tão dentro da cultura replicada ao longo do tempo que não há problema em achar isso, né, frequente, de ver isso na rede. Nós, inclusive, nem vemos por que denunciar, parar de seguir, né, de alguma forma tentar gerar proteção, porque não vemos como problema. Certamente você tem uma tia, uma prima, um irmão, ou você mesmo expõe bebês nas redes sociais, mostrando rotina, gravando as falas, as gracinhas e tudo mais, e nem se dá conta de que isso é um processo de objetificação. Você está transformando a criança num macaco de circo, está colocando a criança num espetáculo, está deturpando a noção de infância, já que a criança cria uma persona que atua diante da câmera, ela já ri, ela já faz gracinha, ela já entende que está sendo filmada e objetificada ali naquele momento. A maioria das pessoas não percebe, porque virou
rotina. Então, a gente não tem hábito de questionar cultura. E a partir do momento em que essa cultura, ela não é de um ano, de uma década ou de um século, ela atravessa os milênios de formação dessa sociedade, é claro que a gente não questiona. A lei funciona como um grão de areia, né, num grande deserto de repetição cultural. Então, quebrar isso quase impossível. E veja que Lolita é uma das obras mais importantes a tratar desse tema. Vladimir Nabokov marcou uma época tratando de uma criança erotizada que é considerada culpada pelo assédio que recebeu. E em vez disso ser questionado em sociedade, não, foi transformado em tantos e tantos e tantos filmes, em minissérie na TV Globo chamada Presença de Anitta, Anitta Lolita. A Anitta, cantora, ela se inspirou na série para cunhar o próprio nome, o nome artístico, né? E nós vemos esse mesmo valor sendo hoje frequente entre artistas, nas produções literárias, nas produções de cinema, por toda parte. Não cortamos isso, porque é cultural. Então, adultizar é cultural. E mesmo sendo perverso, não é visto como tal, porque banaliza. Sartre, para além de Hannah Arendt, contemporâneo da própria Hannah, diz que a verdade é o jogo expressivo da tradição. Ou seja, a gente começa a achar que é verdade aquilo que todo mundo repete. E, francamente, rede social o que mais faz é repetir, porque o conteúdo cai nas nossas mãos continuamente. Você faz o quê? Banaliza. Normal, né? Então, eu acho, assim, um pouco estranho as autoridades públicas começarem a discutir isso como se estivessem vendo pela primeira vez, né? Nossa, tô vendo pela primeira vez. Que tá vendo pela primeira vez. Consome esse conteúdo e tá dizendo que tá vendo pela primeira vez. Então, é uma cultura já mantida. Inclusive, dentro dessa pauta mesma cultural, é mantida também a falta de educação sexual, porque o tabu é cultural, não se fala de sexualidade, assim como ficou natural a gravidez na adolescência, e permanece um circuito de abuso, de exploração, sem que ninguém perceba que existe necessidade de romper. E já entendemos que um estatuto não é suficiente. Que 35 anos de um estatuto não é o bastante. Está longe de ser o bastante dentro desse circuito todo, né? E principalmente porque a gente tem um apoio à cultura. E esse apoio à cultura é o dinheiro. É porque dinheiro acaba se tornando o novo código da moral, né? A monetização da infância. A monetização da infância está associada à possibilidade de engajar com a infância. A gente adora ver bebês online, curte tudo, compartilha tudo, manda pastia, né? Ninguém percebe que é um problema. Ninguém imagina se essa criança está sendo forçada a esses comportamentos ou não. Se está deixando sequelas da percepção da própria identidade. Se essa criança consegue separar a persona criada para o virtual em relação a quem ela é na vida real. Porque adulto não sabe fazer isso, imagine criança. Não percebem. Não percebem que determinados gestos, posturas ou roupas são inadequadas para a condição da infância. Não sabem, né? Mas rende dinheiro. E engaja, porque a partir do momento que você tem um perfil com muita visualização, com muitos compartilhamentos, é inevitável que você vai ganhar dinheiro com isso. A publicidade está aí, né? E publicidade gosta de se associar a coisas aparentemente boas e normalizadas, como infância. E aí o algoritmo P faz circular com mais velocidade ainda, engaja mais conteúdo ainda. Que é essa máquina algorítmica que vai divulgar conteúdo pesado. E você sabe bem que o P não é de pesado, né? Vai divulgar, vai fazer encher as redes desse tipo de conteúdo. Mas assim, o que está em jogo para os pais? O que está em jogo para a família? O que está em jogo para essas pessoas? Grana. É a única coisa que importa. Nós começamos a filtrar a realidade pelo dinheiro. Cultura vale a pena se dá dinheiro. Pessoas têm talento se elas
rendem, se elas monetizam, se elas capitalizam. A gente avalia o que é bom a partir daquilo que gera lucratividade. A gente julga as pessoas como bem-sucedidas a partir do momento em que elas refletem uma conta bancária gorda ou um cartão de crédito sem limites, né? Nós nos tornamos, assim, nós convertemos tudo o que era moral, o que era justiça e o que era religiosidade no grande Deus dinheiro. E eu nem estou sendo aqui exagerado ou dramático quanto a isso, porque você sabe que é real. E a gente sabe que é o que a gente quer também, porque nós somos parte desse sistema. O que a gente mais quer é também a possibilidade de ganhar muita grana e não ter problemas com dinheiro, não é? A gente sabe que isso é um traço, essa monetização, essa mercadorização de tudo que faz parte da dinâmica de sociedade, inclusive até do cringecore, que também, né, pipoca na rede aí pra caramba, que é o conteúdo do bizarro, né, do vergonhoso, do que dá vergonha alheia, do tosco, porque dá engajamento, não importa o que você faça. Não importa se você faz tipo um Felipe Neto e mergulha numa banheira de Nutella, ou se você explora suas crianças dando susto nelas e filmando o pavor. Não importa se você sexualiza, erotiza e veste uma criança como se fosse, sei lá, uma funkeira. Não importa o que fazer. Se der like, se der engajamento, se render publicidade, é o que importa. E isso faz parte de todo o circuito da indústria cultural. Já existia para TV, já existia para cinema, e nós simplesmente transferimos para a dinâmica do espaço virtual. Vale a pena fazer o que vale a pena capitalizar. E olha, eu não sei se o projeto de lei que estão propondo para fortalecer o ECA, proteger criança de exposição, de acesso às redes sociais, de controle nas redes, que é o projeto 2328 de 2022, eu não sei se vai funcionar. Porque você tem que mudar uma cultura inteira para funcionar, para as pessoas pararem de engajar conteúdo que envolva a infância. E se uma rede social não engaja um conteúdo que envolve a infância, outras redes vão engajar. Alguém vai engajar. Tenho receio disso, né? Então, faz parte. Então, tudo que a gente tem visto é o que pode ser mercadorizado. Então, pessoas, culturas, vivências, intimidades, relacionamentos, vale a pena quando engaja, né? Nós somos reféns do engajamento. Não importa o mal que faça para as pessoas. Não importa o quão destroçadas elas estejam. Não importa o tipo de trauma ou de destruição ou colapso que você vai gerar na vida adulta. Importa engajar. Se você não engaja, não valeu a pena. Não capitalizou, sua vida passou de liso, né? Então é mais ou menos essa leitura desagradável que faz parte desse cenário. E eu acho que junto com a monetização da infância, eu creio que pesa muito o consumo alienado desses conteúdos. Porque boa parte de nós todos, né? Acho que nós todos consumimos conteúdo virtual sem nos darmos conta do impacto que produza, da forma como foi desenvolvido, do que está por trás desse processo. Quem são essas pessoas? Não. Nós recebemos tudo hoje como produto finalizado, né? Se isso não for um pleonasmo. Veja, você compra coisas que estão terminadas. Você compra o pacote de comida que já está processado, limpo, embalado. Você compra o sapato que já foi tratado, construído, moldado para o seu pé. Você compra eletrodomésticos que já têm função programada e intuitiva, né? E você consome produtos nas redes que já foram moldados para o seu gosto. A gente não questiona a procedência de nada. A gente não questiona a procedência da comida, da água, dos sapatos, muito menos do conteúdo virtual. E assim nós motivamos trabalho escravo, nós motivamos destruição ambiental, nós destruímos a nossa saúde, nós nos expomos a condições degradantes também, sem questionar. Não existe uma cultura do questionamento dentro da lógica de consumo. Nós somos consumidores de produtos, não de processos. Né? Então nós não nos damos conta do processo. E isso é a matriz do que Marx chamou de alienação pelos meios de produção. Quando Marx falou
sobre alienação pelos meios de produção, ele mencionava a postura de quem trabalhava nas fábricas, né? Daquele que estava ali na linha de montagem, não conhecia a procedência do que ele estava fazendo. Hoje, eu estou falando não desse trabalhador, mas de nós nessa esteira de produção, aqui na posição de consumidores. E aqui na posição de consumidores, nós negligenciamos tudo que faça parte do processo. Pessoas, matérias-primas, efeitos, danos, né? Colapsos. Nada, nós não sabemos nada. Nós só sabemos trocar o nosso dinheiro por consumo de prestígio. Aquele consumo conspícuo que o Tio Veblen menciona e que eu já trouxe em outras aulas. Aquele consumo que nos traga status, que combine com a onda, com a modinha da época, né? Isso a gente consome. Não importa de onde venha. Não importa a quem beneficia. Importa fazer parte, né? Importa consumir. Então, esse consumo alienado faz com que boa parte disso permaneça. O volume de informação é muito grande. Nós sofremos de uma diarreia de informação contínua. Para não escrever diarreia na redação, coloque que nós sofremos de uma síndrome de fadiga de informação contínua, que o David Lewis menciona. E nisso nós não conseguimos discernir, né? Nessa fadiga toda, a gente não sabe discernir. Isso presta, isso não. Isso eu não devo consumir, isso aqui eu devo denunciar. Não, passa. A gente ri de umas coisas, pula outras, salva algumas, encaminha para a mãe, para o amigo, sem análise. Não existe um processo de análise. Quanto mais conteúdo produzido online, maior é a alienação, porque afinal de contas a gente não consegue filtro. A gente nem aprendeu esse filtro. A gente nem teve formação para o virtual para lidar com isso, né? A gente não sabe o que é. E aqui, claro, se a gente não sabe o que é, e o dinheiro é o Deus, né, da moralidade, eu creio que a distorção do conceito de liberdade democrática afete muito essa discussão. Porque, inclusive, na votação do projeto no Congresso, estão mencionando que a aprovação de um projeto que restringe o conteúdo infanto-juvenil nas redes pode ser uma forma de censura. Eu não entendo, eu francamente não entendo. Se você entende, por favor, me diga, por que a palavra censura é tão temida? É temida por causa do regime militar, que foi tão opressivo? Ou porque as pessoas não suportam a ideia de que elas não são livres? Porque você não é livre. Inclusive, você está acompanhando uma aula sobre um conteúdo porque você não tem a liberdade de fazer o que você quer nesse momento. Porque você está preso a uma necessidade de aprovação numa prova. Porque você precisa cuidar de uma carreira profissional que vai te prender ainda mais a um circuito ainda maior de obrigações. Eu não posso falar o que eu quero, nem agir como eu quero, porque eu estou preso a convenções sociais que determinam quais comportamentos são ditos certos. Você também. Até porque se você agir como você pensa, da forma como você acha que deve, tem um lugarzinho para você morar chamando cadeia, né? Então a gente não tem liberdade. Nenhum de nós tem liberdade para fazer o que quer. Mas na rede as pessoas, sei lá, se iludem que elas são livres para fazer o que quiser, que elas podem explorar a condição infantil porque elas são livres. Podem produzir ódio ou podem trazer comportamentos perversos porque são livres. Então, existe nisso, nessa produção, uma distorção grave, profunda do conceito de liberdade, sabe? Do entendimento de até que ponto nós somos livres, principalmente no espaço online, onde as normas ainda não apareceram, onde a legislação não conseguiu segurar. Porque não tem normatização, né? Não há normatização porque essas big techs têm um poder econômico gigantesco e acabei de dizer que a lei do dinheiro é a que manda. Então, essa distorção do conceito de liberdade faz com que a gente se perca da noção básica de dano, o princípio do dano, que é aquele que provavelmente você ouviu desde a primeira infância do John Stuart Mill, de que a sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Você não pode afrontar a liberdade dos outros, com pena de gerar dano. Esqueci dessa noção.
As redes sociais, inclusive, funcionam sem essa noção, porque essa distorção do conceito de liberdade acontece tanto por produtores de conteúdo, que acham que podem fazer o que bem entendem, da forma como quiserem, ofendendo quem quiserem, como das próprias redes, dessas big techs, que também não entendem que estar em sociedade significa conter, significa segurar. Então, Zuckerberg diz, não posso censurar conteúdo? Pode, deve. Ah, mas as pessoas vão se sentir limitadas. Vão, todo mundo está limitado. A vida é limitada. Por que as redes não? Que são a extensão da vida. Vão dizer, o X, né, não pode controlar conteúdo? É claro que pode. Porque certas coisas realmente não cabem para uma vivência em sociedade. Como nós vamos lidar com a crueldade, a destruição, com a liberdade negativa, como Isaiah Berlin menciona? A gente não tem como lidar com isso. A gente precisa conter. Liberdade é guiada. E é uma distorção, eu acho que essa distorção no Brasil, pelo menos, no mundo inteiro, né? Surge com as novas democracias, com as democracias contemporâneas, que colocam liberdade como uma das suas premissas. Talvez essa distorção tenha começado lá na Revolução Francesa, com o lema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade. Eu acho que não entenderam direito. Traduziram mal do francês? Não entenderam o que os iluministas estavam dizendo? É uma falha de interpretação de texto, do texto iluminista, do texto constitucional, porque a gente tem liberdade no artigo 5º da Constituição. É cláusula pétrea, né? Mas assim, não é para você fazer tudo que você quer, não. Não é para você destruir a vida em sociedade. É liberdade de atuação dentro das fronteiras da dignidade humana e da liberdade de outras pessoas. Então eu acho que as big techs não levam isso em consideração. Os produtores de conteúdo também não levam, e a política brasileira distorce muito, até porque tem medo das urnas, no momento em que contiver liberdades de perder voto, de uma sociedade meio libertina que acha que pode fazer o que bem entende, porque o mundo é delas, né? A gente está vendo de quem está sendo o mundo. Então, o mundo está sendo de quem consegue mandar nesses idiotas, né? Mas enfim, distorção feia, né? E para tudo. Para o avanço do cenário de violência, né, para a perda do controle de vivência em sociedade e responsável, inclusive, por boa parte das más influências que esse espaço virtual tem trazido cada vez mais. E aí, por fim, né, como se eu já não tivesse trazido teses o bastante, eu acho que nós estamos atrasados em tudo. Existe uma obsolescência muito grande do discurso, sabe? Isso me incomoda muito porque eu tenho visto a formação de sociedade evoluir numa velocidade tão grande e as relações humanas cada vez mais novas, ainda disformes, ainda tentando encontrar uma estrutura estável. Nós estamos vendo as pessoas precisando de cada vez mais habilidades. E não há um esforço institucional para acompanhar o tempo. Olha só, inclusive, fui atacado aqui por defender essa ideia, mas achei um absurdo proibirem o celular na escola. No momento em que as pessoas precisam aprender a lidar com ele. Eu sei que o celular, no momento em que você está estudando, não é o melhor companheiro, mas ele faz parte da vida, né? A criança precisa saber que tipo de conteúdo é perigoso para ela, tanto para ela consumir quanto para ela produzir. A criança precisa saber se defender de assédio online. A criança precisa saber o impacto que a síndrome de fadiga da informação pode gerar. As dismorfias corporais em relação à estética que podem afetá-la profundamente, até chegando a distúrbios alimentares. O impacto para a saúde mental. Né? A FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, que faz com que as pessoas fiquem conectadas cada vez mais tempo. A falha nos processos de comunicação. E até o ponto positivo da rede, de saber produzir conteúdo, expressão oral, né? Como é que você alcança mercado, como é que você se torna influente na rede, não por mero acaso, como pode ser um processo de construção. Toda profissão, dentro de pouco tempo, vai precisar disso. Como fazer? Como elaborar isso? Como dialogar com as transformações? Né? Como lidar com esse cenário? Não simplesmente tiraram porque é mais fácil tirar. E aí você alcança o cenário da justiça e vê um ECA de 90 que não
não consegue se dispor mais com a infância, não combina mais com a necessidade das crianças e dos adolescentes. Porque a infância é outra, não é a mesma dos anos 90, precisa ser atualizada. O que tem que fazer? Como lidar? Como orientar? Sabe? Então, eu não estou defendendo que a criança deva ser devolvida para uma bolha e protegida dos males do mundo. Não, ela precisa ser munida de ferramentas para que ao longo do desenvolvimento dela, ela não seja vítima. Cadê? Então, sabe, vou colocar a obsolescência do discurso institucional mesmo, de não saber o que fazer. E aí tem esse bando de político desocupado que viu um oportunismo de poder desenvolver um projeto de lei em cima de um hype de rede. E não está colocando nada que realmente seja viável ou que vá transformar as coisas. Temos que proteger nossas crianças. Escreve aí. Você vai fazer o quê? Você vai orientar como? Você vai romper esse conteúdo online de que maneira? Como é que você vai brigar com Big Techs que nem estão no Brasil, nem sede aqui tem? O que você vai fazer? Você aí, politiquinho de beira de estrada. Não tem o que fazer. Vocês não sabem o que fazer. A escola não sabe, as instituições não sabem. Nós estamos naquele velho vazio desesperador das instituições zumbi, nesse grande Walking Dead brasileiro. Ou seja, as instituições estão vivas, estão funcionando aí, mas a maioria delas não sabe o que fazer. A escola não sabe o que fazer, os pais estão perdidos nas suas funções, o sistema de justiça não tem ferramenta para trabalhar. E aí você reconheceu que o menino lá explorava a menina, que engravidou na adolescência, inclusive. Ok. E como é que você vai fazer com o resto da rede? Como é que você vai controlar o conteúdo exposto? Você vai criar um algoritmo que rastreia todo tipo de criança nas redes e vai proibi-lo? Aí sim é censura, não? Não precisava educar as pessoas a respeito de como fazer isso? Ou ensinar as pessoas a não consumirem? E as outras redes? Você não controla tudo. Tem rede até da Índia circulando no Brasil. As nossas leis não alcançam tudo. Você vai controlar tudo que vem pela internet? Como é que você vai fazer? Difícil, né? Então, eu acho que nós todos precisamos voltar à posição de alunos e aprender, sabe? Rediscutir. Que tipo de legislação nós temos? Qual é a força das instituições? Que código moral perverso é esse que nós estabelecemos a partir do dinheiro? E que nível de estranhamento nós precisamos gerar urgentemente sobre a nossa cultura? Porque apontar o dedo e fazer posts comovidos ou subir no hype não vai fazer com que nós sejamos uma sociedade melhor. Vai fazer só com que a gente fique na superfície, repisando problemas e permitindo que novas vítimas sejam feitas. Então não replique a debilidade moral sobre a qual Kant menciona. Não seja essa pessoa mesquinha, de discurso elevado, de intenções magnânimas e puras, e de atitude podre, individualista, que continua consumindo conteúdo de merda e dando palco pra porcaria. Porque, olha, hipocrisia, né? Não, a gente não precisa de mais.